Palavra observada na visão de Mateus. João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo, cinto de couro em torno dos lombos, alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinha ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Primeiro, pois, produza frutos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo, que nunca apagará. Amém? Pode se assentar todos os irmãos. Que Deus abençoe já de antemão a todos nós, e abençoe você também que está em casa neste momento, seja ao vivo ou não, que você receba também a porção do que Deus tem para você hoje. Deus tem reservado para todos nós uma porção da sua palavra, para que, principalmente hoje, primeiro dia da semana, você tenha uma semana muito abençoada, direcionada totalmente por Deus e principalmente cheia do Espírito Santo. Viva! Glória a Deus! O texto fala de alguém que está iniciando algo. Eu sei que nós temos dois mundos, duas formas de olhar quando você fica sabendo de um assunto. Se tratando das coisas bíblicas, você observa primeiro, claro, na Escritura, como que o fato aconteceu, e se tratando de coisas modernas de hoje, você também procura fazer uma comparação, e sempre nós vamos encontrar um na direita e um na esquerda. As coisas feitas por Deus, mesmo no início, como nas finalizações, foram feitas de maneiras totalmente diferentes do que se faz hoje. Nós estamos aqui diante de um pregador, parente, claro, de Jesus Cristo, primo segundo de Jesus. A mãe Isabel mais Maria eram prima primeira, então Jesus e João Batista eram primos segundos. Um homem que veio com uma visão aberta, olha o que eu estou dizendo, um homem que veio projetado por Deus como nazireu, desde o ventre da sua mãe, a qual também era estéril, e Deus o concedeu, dizendo que ele seria um precursor. Ele seria alguém que iria abrir o caminho para o Messias. Ele seria alguém que traria uma mensagem diferente das mensagens pregadas da época, mesmo que contrariasse o grupo, vamos falar, que contrariasse aqueles que mandavam na nação naquela época. Jesus, quando mencionou sobre ele, ele faz uma interrogação com os fariseus: por que estão assustados? O que vocês buscais? Um homem de roupa fina, como aqueles que operam no palácio? Este é como um caniço agitado pelo vento, não tem paradeiro,
E o apóstolo João também, primo primeiro de Jesus, ele fala uma coisa interessante no capítulo 3, no versículo 8, que o homem, quando tem uma direção de Deus, ele é como o vento assopra, ouve-se a sua voz, não sabemos de onde vem e nem para onde vai, assim são todos aqueles que são cheios do Espírito Santo. Então esse texto do Evangelho de João 3 pode se aplicar à vida literal de João Batista no curso do seu ministério. Por quê? Quando hoje queremos fazer um lançamento de alguma coisa, vamos dizer, de uma ideia, de uma tese, de uma igreja, de uma música que alguém compôs, enfim, vamos fazer o lançamento de alguma coisa, procuramos os melhores lugares. Se fosse hoje, eu estou até desatualizado aqui da nossa região, mas as grandes casas de shows, os estádios, por que não os anfiteatros, né, que são os pequenos, estádios pequenos, procurariam de uma forma as redes da mídia, de televisão, para quê? Alguém vai lançar alguma coisa nova e isso precisa já sair explodindo para que tenha fôlego para caminhar alguns dias. João Batista veio com uma visão muito clara, porque a visão ela vai fazer o que com você? Você vai saber o que você vai fazer e para quem você vai fazer. João Batista, quando veio, ele sabia direitinho o que ele iria fazer. Ele ia abrir o caminho para o Salvador. Ele ia ser o primeiro. Quem chega primeiro é visto, às vezes, e não entendido. Porque é novo, tudo que é novo se espanta, causa medo, causa temor. As pessoas não querem acreditar diretamente, porque é novo. Então ele sabia que ele ia passar por esse crivo, totalmente, que esse crivo poderia levar ele à morte. Ele sabia, ele estava ciente da sua visão. O que você vai fazer, João Batista? Eu vou pregar, abrindo o caminho para o Salvador. Eu sou o precursor, eu vou endireitar as veredas, eu vou trazer a mensagem mais dura, mais grossa, porque ainda não existia o conjunto de doutrinas que nós chamamos igreja, ainda não existia. Então ele veio para estabelecer. Por quê? O texto diz que pouco antes disso, o anjo Gabriel veio e falou com José, Maria e Jesus que fosse para o Egito para se livrar da morte, porque Herodes propôs matar todas as crianças. E no Egito ficaram um bom tempo no Egito, no Cairo, bairro Cópita, até que o anjo de Deus veio novamente e falou com ele: olha, aquele que te perseguia já é morto. Então José pega o menino, pega a sua esposa e sobe para Jerusalém, para Israel novamente. E ele, quando vai subindo para Israel, ele temeu, porque um parente ainda de Herodes estava no governo, e ele vai para a Galiléia para cumprir a palavra que dizia o profeta, que naqueles dias do seu ministério, ele seria conhecido como Galileu. Então ele vai para a Galiléia, e também como nazareno, ele escolhe a cidade de Nazaré para continuar, ou dar início ao seu ministério de revelação. Quando nós entendemos isso, o texto diz: naqueles dias, quais dias? Esses dias da chegada, pouco depois da chegada, João Batista vai para o deserto fazer o lançamento da sua visão. Pastor, mas não teria um local mais bonito naquela época? Teria não, tem até hoje. Teria os lugares mais bonitos daquela época para fazer uma apresentação, para chamar bastante pessoas, para ter pessoas do seu lado ali? Claro que teria. Mas qual era a mensagem de Deus? Era de um homem de roupa fina, como opera no palácio, ou como alguém de roupa grossa, de camelo, com cinto, identificando o seu ministério profético, comendo e vivendo daquilo, vamos falar assim, da localização que ele vivia, que era Judéia, se virando ali mesmo. Então Deus não precisaria de um anfiteatro para chegar e falar: este é o João Batista, creia nele, de maneira nenhuma. João Batista começa a pregar no deserto da Judéia, um lugar menos populoso do que Jerusalém, com certeza, do que Berseba, com certeza.
porque é uma escolha. Do lado de cá você tem água, você tem sombra, você tem casas, tem o convívio social. Do lado de lá não, é vida dura, é sol quente, tem lugares para se proteger, mas bem menos, comida bem menos, povo, né, sociedade bem menor. E ele foi para o deserto e começou a pregar ali a sua mensagem. É claro que trouxe um espanto. Primeiro, a sua figura. Segundo, o local escolhido para dar início. E terceiro, a sua mensagem. E ele começou a pregar forte sobre o arrependimento, a confissão via arrependimento. Abre-se o caminho para a salvação de qualquer perdido, qualquer que tenha se perdido. E João Batista começou a pregar. E daí a pouco alguém falou: olha, tem alguém ali fazendo um barulho diferente ali, vamos chegar para ver? Vamos. E um chegou e falou: que mensagem. Ele usava, claro, do que tinha na época, que era a Torá, que era a lei, e também os profetas, né? Já tinha os dois. E nós costumamos dizer que Deus fala pela lei e confirma pelos profetas, geralmente é isso. Você tem a lei e os profetas, e o próprio Jesus usou isso em Lucas capítulo 15 e capítulo 16, ele usa mostrando que Deus fala pela lei e confirma pelos profetas. Poderíamos falar que Deus fala pela porção da Torá, né, que nós chamamos assim, e fala as confirmações pela boca dos profetas. Era o que ele tinha na época. E ele começou a pregar as passagens messiânicas de Isaías, mostrando que um depois dele haveria de vir, que se eles achavam que ele era poderoso por estar fazendo aquilo, ele não era não, ele era apenas uma voz, um caniço agitado, voz do que clama no deserto, anunciai e preparai o caminho para aquele que vem. E ele próprio disse: não, eu só te batizo com água, mas outro virá depois de mim, que eu não sou digno nem de apalpar as suas sandálias, esse te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando esta palavra ela é ministrada, ela traz para nós uma visão muito clara de que quando você sabe o que você vai fazer, é diferente daqueles que não sabem. Outro dia desse eu falei aqui, que eu estava perto de São Paulo, São Paulo, né, interior, né? E precisava dormir naquela noite, havia um hotel bem próximo, os negócios iam continuar no outro dia. E crente é assim, quando chega em hotel, você: onde tem uma igreja aqui perto? Não é verdade? Onde tem uma igreja aqui e tal? Bom, tomei um banho, desci e perguntei ao porteiro: onde fica uma igreja aqui perto, evangélica? Ele falou: aqui do lado tem. Falei: que coisa maravilhosa, né, irmãos? Igreja tem em todo lugar. E isso é bom, é melhor uma igreja do que um boteco, com certeza absoluta, com certeza. Ou outras casas, né? Cheguei, sentei na última cadeira, fiquei ali para ver, nem olhei placa, placa não salva, placa só serve para atrapalhar aquilo que você faz. Então sentei ali, daí a pouco o pastor sobe e falou assim: irmãos, é o seguinte, ó, eu não sei nem por que eu vim aqui hoje, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui hoje. Ele já iniciou a mensagem assim. Sabe o que eu fiz? Levantei, fui embora para o hotel, liguei a televisão, fui assistir R.R. Soares, um grande amigo nosso. Fui assistir porque é mais fácil, pelo menos ele sabe o que ele está fazendo ali. O outro está dentro da igreja, chegou já dizendo as primeiras palavras: não sei nem o que eu vim fazer aqui. Meu irmão, como é que você para ouvir alguém que não sabe nem o que ele está fazendo ali? João Batista, quando ele foi pego lá no deserto e visto no deserto: João Batista, o que você veio fazer aqui? Eu tenho visão, eu sei o que eu preciso fazer e sei para quem eu estou fazendo. Eu tenho que abrir o caminho, e o caminho do Salvador, eu sou o precursor dele. Com todas as letras eu tenho a visão, o que e para quem. Então, quando você lida com esta situação, é mais fácil, porque você não se incomoda com o crivo das pessoas. Quando falamos disso, nós sabemos que do lado de fora de quem faz alguma coisa, da sua casa, do seu trabalho, de onde você mora, você não sabe qual a visão que aquele povo tem sobre você. Mas isso pouco importa, porque você não é o que eles pensam que você é. Você é o que você é.
É isso que importa. Você jamais será a opinião alheia. Que eles falam que você é anjo, tudo bem. Se falar que é um demônio, tudo bem também. Não faz diferença não. Porque você é o que você é e não o que os outros pensam ou falam que você é. Se você consegue entender isso, é parte da visão de João Batista. João Batista diga que virá outro maior do que você, porque eles achavam ele o máximo. Porque muitos naquela época, para começar suas doutrinas, procurariam as escadarias do Templo de Salomão, um dos lugares mais frequentados da época, mais do que o calçadão lá de Copacabana, aqui no Brasil, mais do que lá o Pelourim, lá em Salvador, que as pessoas querem ir, muito mais do que a nossa Avenida Afonso Pena aqui, né? Então, vão lá para o Pórtico de Salomão, todo mundo sobe ali, e ali foi cantado os 150 salmos, ora dentro, ora fora. Então havia uma estrutura muito grande para alguém lançar uma ideia naquela escadaria. Ele foi para lá? Não. Ele foi para o Kineret? Também não. No Rio Jordão? Também não. Ele foi lá para o anfiteatro de César, em Cesareia do Mar? Também não. Assim de gente, anfiteatro para 3.000 lugares há 2.000 anos atrás, cheio, e ele procurou isso para falar: eu sou o João Batista, eu quero pregar hoje, mostrar para você. De maneira nenhuma. Casa de Cornélio? Também não. Palácio de Herodes? Também não. Conselho de Airtofel? Também não. Só lugares famosos da época que ele poderia ter chegado: eu sou o João, vim aqui pregar uma mensagem. E de uma vez, como Atenas, todo mundo ia tomar consciência de uma só vez. Não. Ele sabia quem ele era, o que ele estava fazendo ali e para quem ele estava fazendo. Então ele começa no deserto mais castigante, no deserto da Judéia, nas costas de Belém. Ele começa a pregar: virá um depois de mim, esse vos batizará com o Espírito Santo, com fogo, esse trará na tua mão a pá, com ela juntará. E quando ele começa a pregar isso, as pessoas ficam boquiabertas e se oferecem para a purificação do batismo, porque João batizava para salvar, e depois de que batizou Jesus agora salva primeiro, depois batiza. Ele inverteu o processo, ele deu início a uma nova forma de entendimento para o batismo, como primeiro sacramento da igreja. Porque a purificação veio exatamente aí, e ele começou a pregar, e as pessoas: eu quero, e descia para se purificar pelas mãos de João Batista. E João Batista purificava ali no arrependimento. Você arrepende dos maus feitos, arrepende do seu linguajar, arrepende das suas práticas diárias, arrepende dos comportamentos com pai, com mãe, com esposa, com esposo, com filhos, com o vizinho, com aquilo que regra uma vida social ordeira. E sim, eu arrependo de tudo isso. Então João batizava e a pessoa saía feliz naquele momento, porque ele se purificava no batismo do arrependimento. E isso começou a trazer muita gente. Os saduceus acreditavam? Não, mas viram que era bonito. É bonito se batizar ali com o João, é algo fantástico, algo novo, é algo diferente. As pessoas saem eufóricas, saem motivadas, elas vão e têm modificações em casa. Quando chega em casa: eu também quero. E começaram a ir para o Jordão, na Judéia, para ser batizado por João. E de repente João olhou e falou: pera, esse eu conheço, aquele eu conheço, aquele outro eu conheço. Não há modificação de vida nenhuma, e estão buscando o batismo porque viram os outros serem batizados. Então ele disse: suas raças de víboras, vá primeiro produzir frutos de arrependimento, deixa que os outros vejam que vocês tiveram mudança de vida, que vocês foram transformados pelo arrependimento. Depois disso vocês vêm aqui e que eu vou poder fazer o batismo com vocês. Mas não fique por aí dizendo que vocês merecem o batismo por ser filhos de Abraão, porque o poder do nosso Deus que está aqui transforma essas pedras que estão aqui em volta de nós, todas em filhos de Abraão, caso Deus queira.
E eles ficaram assim, sem saber, porque João deu uma palavra dura e amarrou aquela palavra. Eis que o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore boa que não dá bom fruto será cortada e lançada fora. E aquela que dá será podada para que dê ainda mais fruto. Palavra que foi dita por Jesus Cristo, posteriormente no Evangelho de São João, capítulo 15, quando ele diz que eu sou a videira e meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim, ele dá fruto. Porque o que está desligado dele não pode dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus fala isso, ele confirma a palavra dada por João, quando repreendeu os fariseus e falou: vocês vá primeiro, produz fruto, depois vocês vêm para o batismo. Irmãos, virou uma febre de um tempo para cá. No norte do Espírito Santo, dividindo com a Bahia, eu conheço um caso que está acontecendo lá. Em São Paulo parece que também já tem 2 ou 3 casos acontecido, de pessoas que estão se intitulando batizador. Preste bem atenção, novo cargo aí agora, tá bom? Para as pessoas que andam em busca de cargo, batizador. Quem você é? Eu sou o batizador. Mas o que você faz? O que você tem para oferecer? Qual é a sua igreja? Qual a doutrina que você prega? Não, eu não tenho igreja. Igreja já é coisa do passado. A juntar pessoas no mesmo lugar é coisa do passado. Eu não tenho igreja. A igreja é para quem queira estar lá, a igreja, mas eu não tenho igreja, não sou igreja, eu sou batizador. Mas o que é isso? Eu cobro R$250 aqui no norte do Espírito Santo, R$250 para batizar. Mas quem é você? Eu sou um batizador. Agora é isso, a pessoa não tem compromisso com ninguém, não tem compromisso com a doutrina, não tem compromisso de estar cuidando das ovelhas que o cercam, não tem compromisso de servir uma comida boa, nada. Ele é apenas um batizador, que lá eles estão cobrando R$250. Então aluga um sítio, agenda ali 10, 15 pessoas naquele dia, e a pessoa vai vestida a caráter, como se fosse um João Batista da época, e ele não quer nem saber se o que vai batizar fuma, se não fuma, se está amigado, se não está amigado. Para ele, problema, já pagou, já acertou lá com a secretária, já, então veste uma veste bonita e faz aquele teatro, e faz o batismo em águas correntes. É isso que eu quero dizer. Porque o diabo sabe também como fazer as coisas, irmãos. Sabe que a era hoje, que as igrejas que ofereciam um batismo de forma diferente estão mudando. Você pode olhar no Brasil todo aí, a maioria dos pastores estão mandando demolir aquelas caixas d'água de dentro da igreja, porque descobriram depois de 2000 anos que realmente não se purifica ninguém na mesma água um do outro. Então mandando tirar essas caixas que estão dentro da igreja e conduzindo a igreja às suas fazendas, aos seus sítios, a um rio onde tem uma segurança para que todos puderem. Então virou uma febre de muitas igrejas fazer isso em busca de acertar um pouco mais dentro do conjunto de doutrinas oferecido pelaquela denominação. Mas os batizadores não têm igreja, eles não têm compromisso com você, eles não vão visitar a sua casa, eles não têm uma autoridade sobre eles, e a Bíblia é clara em dizer que só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Se a pessoa não está debaixo de autoridade, ele não tem e jamais será uma autoridade. Então ele vai ali, cobra da pessoa e batiza a pessoa. João Batista olhou e falou: não, você não. Mas por que não? Eu sou filho de Abraão. De maneira nenhuma. Para mim não importa a sua família, não importa o seu dinheiro, não importa a sua profissão, não importa quem é você. Vá primeiro produzir frutos de arrependimento e depois você volta aqui, não precisa falar nada, porque eu batizo para arrependimento, e depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Então, quando eu vejo o João batizando lá no deserto, primeiro pregando uma mensagem dura,
num lugar difícil. Estava ele dando início àquilo que nós temos hoje como um conjunto de doutrinas, como nós temos hoje, claro, nós temos a lei também, né, que é a Torá, não é tão fiel como a Torá, porque nas traduções a gente perde muito, mas nós temos a lei aqui, que é o Antigo Testamento, os profetas, que faz parte do conjunto do Antigo Testamento, e nós temos o principal para nos conduzir, que é o Novo Testamento, que é este que revela, o outro fala, este revela, o outro aponta, este aqui esclarece. O Testamento Antigo é recitado, este aqui é visível. Você vê Cristo, que você precisa para se salvar, está exatamente aqui no Novo Testamento. Então João Batista estava iniciando algo para mim, algo para você que já é cristão, para você que deseja ser um cristão, manter a sua família numa doutrina sadia, é caminhar de cabeça erguida sabendo que você tem uma visão, e a visão é, primeiro, saber quem é você. Você já preocupou com isso? Quem é você? Ah, pastor, eu sou fulano, filho do fulano. Não estou dizendo isso. Isso aí sua identidade fala, mas a identidade não mostra quem é você, só fala, mas não mostra. Pastor, eu não sei hoje quem eu sou. Então procura saber quem é você. Ninguém vem nessa terra por acaso. Não existe um erro sexual, um erro de namoro, uma coisa, nada disso. Se você nasceu, Deus tem um propósito com você. Todos nós viemos aqui com 3 coisas e devemos honrá-las. Que primeiro nós temos uma visão para cumprir, que é saber o que e para quem. Nós temos uma missão a cumprir enquanto estamos aqui, que é saber onde e quando eu vou fazer. E no final você tem os valores da sua vida que você não pode negociar, porque os valores sustentam a visão e sustentam a missão. Todos nós temos esse compromisso. Então, primeiro passo hoje, primeira aula, saber quem sou eu nesse universo de pessoas, nesse universo de igrejas, nesse universo de doutrinas. Toda pessoa que defende 100% que ele está certo, ele já está errado. É isso que a Bíblia diz. Nós devemos procurar ser flexíveis naquilo que nós entendemos pela palavra, porque uma coisa é uma que você atravessa o rio, do outro lado é contado diferente. Mas quando se trata de um conjunto de doutrina para salvação, que é o principal, mesmo que você não tenha força para iniciar algo aqui nessa terra, como fez João Batista, como fez João Evangelista, como fez Jesus no seu ministério de 3 anos e pouco, mesmo que você não faça isso, mas você está caminhando rumo a uma salvação via arrebatamento da igreja. Você tem que desenvolver isso, saber quem é você na caminhada para o arrebatamento. Pastor, eu estou no caminho certo do arrebatamento, então o resto é resto. O resto é resto, o resto não vai te tirar do caminho. Se Jesus é o seu Senhor, se Jesus é o seu Salvador, se Deus é o Senhor, Jesus é o seu Salvador, e você está caminhando, alegrando o coração do Mestre, com certeza nada vai tirar você deste caminho, porque todas as outras coisas são secundárias. Primária é a sua salvação. Você vale mais do que o mundo todo. Você tem um valor mais do que finas joias, diz o texto. Por causa de você, nós temos o Cristo sofredor. Eu até falei hoje pela manhã aqui, do Cristo sofredor, que ele é apresentado de acordo com as denominações e as crenças. Ele é apresentado às vezes até figura mesmo de um homem sangrando dentro de uma caixa de vidro na frente de um cibório, assim numa igreja romana, por exemplo. Talvez eu falo para você que já foi em uma missa, um culto, onde tinha o corpo presente ali, representando Jesus, um corpo todo sangrando. Aquele corpo que nós não usamos a figura, porque ela já está imprimida dentro de nós, por isso não usamos as imagens para fortalecer a visão, porque ela já está aqui dentro de nós. É o Cristo sofredor. Ele tem uma pergunta para todos nós, porque ele, por estar assim, ele diz: eu fiz isso por vocês, eu fui até a morte por vocês,
E o que é que vocês têm feito por mim? Esta é a mensagem do Cristo sofredor no mundo todo, que é a mensagem rumo ao arrebatamento. Porque quando achamos que somos, na realidade não somos. Nós temos um exemplo muito forte na história da igreja, do grande conde Zinzendorf, que ele se converte olhando numa das suas viagens para o Cristo sofredor, e estava escrito uma frase assim: eu fiz isso por você, e o que é que você tem feito por mim? Aquilo mudou, transformou a vida de alguém que já estava em missões, que já estava apresentando uma forma de avivamento na Morávia, um homem que já estava, como se diz, com o nome marcado e consagrado ali diante da história da igreja. Ele foi transformado quando ele viu aquela pergunta: eu fiz isso por você, e o que é que você tem feito por mim? Então, irmãos, é o momento daqueles que estão na reta do arrebatamento pensar um pouquinho. Pastor, mas já estamos em 2021, dá tempo de fazer mais alguma coisa? Eu disse aqui, uma alma vale mais do que o mundo. Ganhe uma alma. Dá tempo? Dá. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Uma alma que você ganhar, você estabeleceu um processo gigantesco, não só na vida de uma pessoa, mas de uma família. Talvez até a pessoa que você vai pregar para ela será a pessoa que vai modificar situações no mundo todo. Quem é que sabe disso? Ninguém sabe disso. Então, Deus está falando hoje com você. João Batista naqueles dias apareceu pregando no deserto da Judéia e o povo se aglomerou a ele. Às vezes estamos em busca de grandes palcos, que infelizmente, e eu digo graças a Deus que caiu esta visão dos grandes palcos, dos grandes shows, caíram, e Deus tinha que mover isso mesmo, porque estava virando uma coisa horrível. Homens e mulheres que diziam, e de repente pode até ser realmente crentes mesmo, utilizando de uma forma contrária ao que eu disse da forma antiga. João Batista vai para o deserto para iniciar uma forma, para fazer um lançamento de uma doutrina que mais tarde se tornou cristianismo. Ele poderia ter procurado as grandes casas, mas não. Ele falou: Deus está comigo, então Deus leva as pessoas onde eu estou. Não estou nem um pouquinho preocupado com isso. E essas ideias das grandes casas, a pessoa vai fazer a primeira pregação, ele tem que ficar ali como um dia da noiva, um dia com um professor teológico o dia inteirinho, tirando acertos, fazendo acertos, tirando erros, fazendo acertos, fale assim, fale mais assim. Agora vai estar diante de alguém que vai afinar a sua retórica, afinar a sua voz, deixar você tem que estar num ambiente com pelo menos 1 milhão de equipamentos ali para jogar luz, jogar fumaça, jogar tudo, para que você consiga falar: Jesus é o Senhor. Tudo produzido artificialmente, tanto para os pregadores como para os cantores. E seria essa a ideia de Deus mesmo? Lançar novos deuses na terra? Claro que não, de maneira nenhuma. Aquele que faz ao vivo. É o que nós costumamos dizer: quem sabe, faz ao vivo. Você pode não ter um microfone, não ter uma igreja. Eu falei para os irmãos que eu comecei pregando na Praça da Rodoviária, foi quase 1 ano ali no céu aberto, na poeira, ali pregando com uma Bíblia pequenininha. Eu trabalhava no edifício Mesbla, descia dali e pregava naquela praça: Jesus está vindo buscar a igreja no arrebatamento, arrependa. E quase 1 ano pregando ali. Por quê? Porque não tinha igreja. Quem quer faz onde está, faz com o que tem, faz da forma que é, não fica esperando: estou esperando uma confirmação de um profeta falar primeiro para depois eu iniciar. Quem quer fazer para Deus, faz com o que você tem nas mãos. Quantos entendem? Pastor, mas é pouco na mão de Deus é muito. Pastor, mas é muito fraquinho, na mão de Deus é forte, porque se você lembrar que Sansão, com a queixada de jumento velho, ele matou 1000 pessoas, não precisou de uma R15, de maneira nenhuma. Então, quando nós olhamos que aquilo que você é e que você tem, se você se colocar na mão de um Deus que pode tudo, aquilo pode ser pequeno, mas aquilo de repente vai tomar uma proporção gigantesca, e Deus vai fazer de você um precursor para alguém, ou talvez alguém que faça como João Batista nos dias passados.
Eu vou olhar esse texto agora para os nossos dias aqui. A Bíblia fala que Jesus, quando trabalhou durante 3 anos no ministério aqui, ele seguiu os passos deixados ou abertos pelo seu primo segundo João Batista. João Batista abriu o caminho e Jesus veio pregando o arrependimento, pregando a salvação, pregando o batismo com o Espírito Santo, porque logo depois veio o batismo. Quando você vê Pedro na sequência, você já vê Pedro pregando também as doutrinas já estabelecidas como sacramentos, batismo e comunhão, já estabelecida. Você vê ele pregando também o batismo com o Espírito Santo, depois de alertado pelo apóstolo São Paulo. Então ninguém sabe nada. Nós somos um conjunto. Eu levo até aqui, como aquela corrida do bastão, coloco na tua mão, você pega, você continua caminhando, você para aqui, outro pega e continua caminhando. Esta é uma visão. Ninguém vai pegar do começo ao fim e falar, cheguei. Sabe por quê? Porque ninguém vai bater palma para ninguém nessa corrida. Se tem alguém que merece todo o tempo, toda a honra e toda a glória, ele chama Jesus Cristo, ele chama o Senhor, Deus. Não tem homem que merece de maneira nenhuma. Então, porque não tem homem que merece, você nunca vai pegar do começo até o fim e falar, fui eu que concluí, de maneira nenhuma. Todos nós contribuímos com todos. Eu estou aqui contribuindo, você na sua casa está, vindo aqui você contribui, ouvindo e passando para alguém, mesmo passando de uma forma que você não crê, por exemplo. Eu vou despregar o que eu ouvi o pastor pregando. Mesmo assim você contribui. Você sabia? Porque João Batista, quando chegaram até ele e perguntaram, quem é você? Estão falando que você é um Jeremias? Ele deu uma risada e falou, não, eu choro, mas não sou Jeremias, não. Tenho cinto de profeta equivalente ao meu ministério, mas não sou Jeremias. Então você é algum dos profetas do passado? As mesmas perguntas que fizeram para Jesus quando ele estava em Cesareia de Filipos, as mesmas. E ele ficou olhando assim e falou, não, também não sou não, porque eu estou causando algum problema para vocês, senhores. Mas quem é você? Então você é o Messias que havia de manifestar, é você o Messias. E ele deu mais uma risada e falou, não sou o Messias. Em outras palavras, eu sei quem é, mas eu não sou o Messias. Querem me chamar? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não tenho nem nome, eu não tenho nem cargo. Enquanto você vê as pessoas aí disputando cargos, títulos ocos, vazios, alguém fala assim, pastor Ralph, você não é pastor? Eu falei, não, eu sou evangelista. Porque o evangelista, ele é pastor de pastores. Como o ministério tem mais de 100 pastores, e eu dou uma palavra direcionada aos pastores, então eu sou pastor de pastor, posso ser chamado de bispo, de apóstolo, de evangelista, sem problema. Mas quando a pessoa não entende essa divisão eclesiástica, ele fala assim, mas você não é pastor, tinha que ser pastor, como se pastor eu tenho que me elevar para mostrar para as pessoas. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso não, irmãos. Eu estou nem um pouquinho preocupado. Me chama de Ralph, me chama de irmão, me chama de professor, me chama de pastor, qualquer coisa que você chamar, mas escute a mensagem que eu estou passando para você, porque eu sei o que eu falo e sei para quem eu estou falando. Então, quando você lida com alguém que... O nome, para mim, pouco importa quem seja aquela pessoa, porque eu não sou bajulador, eu não sou de dar um tapinha a mais nas costas da pessoa, porque o nome da pessoa é fulano de tal. Vocês sabem disso. Também não gosto que me dê um tapinha a mais, porque, pastor, isso fez. Irmãos, nós não somos nada, não fazemos nada. Quem é tudo e faz tudo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, se você tem essa mentalidade, pode ir para o deserto da Judéia, como foi João, e João falou, não sou nada, eu sou apenas uma voz. Porque, na realidade, Deus, o que Ele precisa é de uma voz. Ele não precisa de nome, de renome. Olha aqui para você ver minha família, vou te dar uma carteirada aí, olha minha família. Deus vai falar, o que tem isso para mim? Olha aqui, eu tenho 30, 40 anos de evangelho, olha aqui. Deus vai falar, o que tem isso? O que muda isso? Nada.
Aí eu sou nascido em tal lugar, eu sou da família tal, da raiz tal. O que manda isso? Eu preciso de uma voz. Você pode ser uma voz para mim ou não? Esta visão de João Batista repetiu com Jesus, quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, um pouquinho mais à frente que o capítulo 16, você vê isso, eles fazendo a pergunta para ele, então, é você mesmo, não é? É você, não é? Você é esse? E Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele falou, então Pedro, você não tem nada, mas não foi carne nem sangue quem te revelou, foi meu Pai que está no céu. Então, dali começou o ministério de Jesus, do qual fazemos parte. Que Deus te abençoe, que Deus te dê nesse 21 de fevereiro, que Deus te dê bênçãos grandes. Não pare porque o mundo está parando, não pare porque alguém que você conhece muito parou. Pastores pararam, eu estou esperando ver qual vai ser a postura deles, para ver o que eu faço. Não, você é uma pessoa que Deus lida com você individualmente, você não é aquele João vai com os outros, fica melhor assim. Tá? Deus trata com você diretamente, você não tem que esperar modelo, esperar forma, esperar. Deus falou com você, não falou? Seja uma voz onde você está, no trabalho, na escola, na vizinhança, na parada do metrô, do ônibus, na fila, espera por alguma coisa, chega ali e bate e fala, olha, deixa eu falar um minuto para vocês, Jesus está vindo buscar a igreja pelo arrebatamento. Vamos parar de falar Jesus está voltando, porque esta frase foi muito bem entendida no passado, mas no presente agora ela já causa estranheza, porque Jesus está voltando, fica aberto. Ele foi aonde? Ele está voltando para quê? O que é que ele vem fazer? É mais fácil você falar, o arrebatamento está chegando, porque o arrebatamento já define, ele vem buscar a igreja dele. Está voltando para quê? Para assistir uma partida de futebol? Para assistir a finalização do coronavírus no mundo? Está voltando para quê? Deixa aberto. E para as pessoas que procuram pouco na Bíblia, que pesquisam pouco, fica assim, Jesus está voltando, voltando para quê, meu irmão? Qual a vantagem dele voltar? O que mexe com a igreja, a vinda do Senhor? Nada. É igualzinho o nascimento dele, como nós falamos aqui, não mexeu nada. O que mexe para nós é que ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e vem no arrebatamento buscar a igreja. Aí sim está definido a ideia. Se você prega, fala com a pessoa, o arrebatamento está chegando, a pessoa vai dizer, o que é isso? Você fala, Jesus, ele vem buscar a igreja, porque antes dele ir, ele prometeu que viria buscar a igreja. E nós somos parte desta igreja. Aí a pessoa vai interessar, mas como você pode falar isso para mim? Eu nunca ouvi isso. Irmãos, mais de 50% dos crentes nunca ouviu falar arrebatamento de igreja. É você falar, eu sou cristão, sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Mas onde que a pessoa está? Dentro da própria igreja. São os perdidos na casa do Pai, que as pessoas falam, essas. Você sabe o que é um arrebatamento? Não. Jesus está voltando. Não está voltando. Quando Jesus voltar, já aconteceu o arrebatamento, filho. Ele vem, busca a igreja, leva a igreja por 7 anos, numa caminhada de átrio, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, depois desce. Aí sim ele está voltando junto com todos nós, ali, ele na frente, um cavalo, roupa branca, escrito Rei dos Reis, e os seus anjos e santos, todos atrás, descendo para a grande batalha do Armagedon, lá no Monte Carmelo. Então aí sim, mas agora não, agora é arrebatamento. Lute por essa palavra, lute para que você esteja incluído dentro daqueles que está na lista de chamada do livro da vida. Porque são vários livros, mas o livro da vida, pastor, será que vai chamar pelo nome que papai me deu? Não. Que mamãe me deu? Também não. Lá em cima nós temos um nome, que só ele sabe qual é o nome que ele vai te chamar. Aqui nós somos um nome, mas quando largarmos esta carne, nós temos outro nome, e ele vai chamar como aquela lista antiga de presença que se fazia. E você diz, presente, estou aqui, estou não, presente, diga presente, presente.
fulano de tal, presente, e você vai poder ver que através de você milhares vieram ao reino do Senhor. Estende uma das suas mãos. Querido Deus, estamos aqui como servos, muito consciente da missão que temos aqui nessa terra. É um tempo curto, sabemos, mas queremos aproveitar parte desse tempo que na maioria gastamos para o nosso bel prazer. Queremos gastar um pouco mais contando a história do Cristo sofredor para as pessoas, porque o Senhor fez isso por nós e nós devemos retribuir alguma coisa também para o Senhor. Senhor, abre a nossa visão cada dia mais. Faça-nos evangelistas, João Batistas desta época agora. Faça-nos evangelista mesmo com as pessoas que precisam de uma salvação. Usa a tua serva, o teu servo, onde ele estiver. Usa de maneira própria, com muita unção. E levanta a tua palavra dentro deste irmão, meu Pai, é teu filho, para que ele, indiferente do cargo que ele exerce, ele faça a tua obra. Abençoa ele, enche ele do Espírito Santo, enche ele mesmo com uma direção, com visão, com revelações. Enche o teu servo com as ferramentas que ele precisa no dia a dia para exercer um ministério frutífero. Senhor, eu entrego nas tuas mãos que toda barreira caia por terra, que tudo quanto queira levantar para impedir os teus servos de pregar o evangelho caia por terra, porque diante de todos nós está aqui um Cristo sofredor que precisa ser glorificado por todos os feitos, e somos frutos deste feito. Também aqui, Senhor, há pessoas que têm dificuldade, que têm limitações, que já tentaram uma, duas vezes, não conseguiu, vão tentar de novo. Aqui tem pessoas que têm visão grande de fazer as coisas para o Senhor, mas eu sei que tudo começa com a primeira alma, e eu entrego nas tuas mãos agora. Levanta, Senhor, esse servo, essa serva, para estar junto, Senhor, fazendo a pregação do teu evangelho, onde quer que esteja, com as ferramentas que já tem, outras que virão do Senhor sobre esta pessoa. Levanta na força da tua palavra os João Batistas dos dias de hoje para pregar o teu evangelho. Pai, nós neste domingo queremos te agradecer por ser o primeiro dia da semana. O Senhor disse por boca de João que o batismo das águas correntes era apenas o início, mas viria outro que batizaria com o Espírito Santo e até com fogo, e nós cremos também que desde o dia que o recebemos, ele está em nós, que Jesus está em nós, e cremos no batismo com o Espírito Santo e com fogo também. É uma das ferramentas principais para o dia de hoje, primeiro dia da semana, que esta semana seja uma semana de Pentecoste, uma semana de muita unção, uma semana onde o teu servo, a tua serva vai caminhar de cabeça erguida, sem medo. Afasta o medo do nosso caminhar, Senhor. Deixa que sejamos livres com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, e que sejamos arraigados com o Senhor no sentido do compromisso de fazer valer o poder da tua palavra. Abençoa os mais novos, os mais velhos, aqueles que estão adoentados em casa, que estão ainda num tempo de quarentena por algum motivo justo. Senhor, abençoa, levanta aqueles que estão parados, que por um motivo, Senhor, não teve força para sair, para caminhar, mas eu peço, Senhor, que dê-lhe a esta pessoa mais chances de poder fazer aquilo que precisa fazer, aquele que está num sítio, numa fazenda, em casa, e sabendo que do outro lado tem pessoas precisando. Senhor, toca nesta pessoa, levanta esta pessoa, faça desta pessoa alguém que deixe uma marca, não uma mancha, mas uma marca aqui nesta terra ainda, Senhor, pelo aquilo que ele faz no Senhor. Abençoa neste domingo, que tenhamos uma semana toda frutífera, abençoada, que Satanás não tenha condição de romper nenhum dos nossos projetos, nenhum dos nossos planos, que a bênção esteja sobre a tua igreja, de perto e de longe, que esta pessoa seja abençoada, cheia da graça, do poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Viva o Senhor. Que bom, que bom. Fico feliz por você estar aqui.
Fico feliz por estar compartilhando aqui um pouco da palavra do Senhor com pessoas maduras, porque o que eu estou enxergando nos olhos espirituais aqui, que as pessoas que nos dias de hoje têm procurado para ouvir a palavra de Deus, são pessoas maduras na fé já, ou mesmo que não seja pelo tempo de conversão, mas são maduros pelas suas decisões. E eu sempre, quando eu falo sobre decisões, eu falo que é como você estar numa coluna do meio, em cima, assim, numa barra. Lembra que o profeta Joel, ele disse que havia multidões e multidões no vale da decisão? E de lá para cá, esses 2.800 anos aproximadamente, o grupo dos indecisos cresceram muito mais do que na época do profeta. São milhares e milhares na indecisão do que faz, do que é. Não sei se eu sou, não sei se eu deixo de ser, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aquela historinha antiga, sabe? Não sei se eu caso, se eu não caso. Aquele tipo de coisa que é do ser humano, mas é prejudicial. Isso apodrece os ossos. Quando Provérbios fala que a decisão adiada faz apodrecer os ossos, é isso aí. Então, eu sou da opinião que você precisa decidir, mesmo que você decida errado, tá bem? Pastor, eu tomei a decisão ontem, mas hoje eu já vi que foi algo errado. Ótimo, o que tem de errado nisso? Errado é você não tomar a decisão e ficar na coluna do meio. Quando o Senhor disse em Apocalipse 3, olha, bom que você fosse frio, ou que você fosse quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca, eu estou tendo nojo de você já. Você chega em casa e toma um copo de água morna, e sai correndo para o banheiro, não é isso? Porque agora o quente ou frio não tem problema. Então é a decisão do ser humano, decide, meu irmão. Faça sua decisão, seja o que for, não espere, tem que esperar Deus falar. Ele já falou, a palavra dele tem 2000 anos, ele já revelou. Vou esperar mais profetas falar. Você está protelando uma coisa, quer dizer, a bênção era para chegar mais rápida para você. Não chega porque você fica assim, não sei, talvez, quem sabe, um dia, né? Talvez, irmãos, isso não funciona, pula. Pastor, fecha o olho e pula para qualquer lado, para qualquer lado. E se eu tomar uma decisão errada? Meu irmão, você é sábio. Se você tomou a decisão errada e caiu do lado de cá, e vamos dizer que não seja o lado que você queria, já pulou, não já? Então você diz, espera aí, eu vou agora para o outro lado, porque eu não quero ficar aqui. E pula para o outro lado. Essa flexibilidade é nossa. Nós podemos transcender a hora que quisermos. É isso que eu falei hoje de manhã. Abraão conta as estrelas, não tem jeito, Deus, já tentei 30 vezes, quando está chegando o final, amanhece o dia. Então ele estaria dizendo outra coisa, comece do zero todas as vezes que for necessário. Ele está dizendo, você tem condição disso, eu dei para vocês isso. Você pode transcender, você pode começar de novo quantas vezes forem necessárias na sua vida. O que você não pode é continuar aqui na coluna do meio, sem uma decisão, seja em que área for, trabalho, escola, vida sentimental, igreja, doutrina, o que você crê, o que você vai fazer. Você tem que ser alguém que todos os dias tome uma decisão. Eu tomo até as palavras aqui, que estão sendo ditas nesses dias agora atuais, pelo nosso presidente da República, que ele também afirma isso, que é melhor uma decisão mal tomada do que não tomar. É sério. Então, uma decisão errada, pastor, não era isso que eu queria, tomei a decisão, caí no lugar errado, caiu hoje, reconheceu hoje, amanhã você muda. Eu tenho uma coisa interessante, porque agora eu já não tenho mais problema com isso, tá, irmãos? Mas alguém fica assim, ô pastor Ralf, você ainda é atleticano? Depende do que você é. Se você for cruzeirense, eu sou, porque é para atiçar você compreendeu? Porque hoje eu já não torço mais, os irmãos sabem disso, hoje eu brinco. Mas, quando menino, eu fui cruzeirense. Pastor Ralf, você foi, mas por que tem alguma coisa errada em ser? E eu fui, um bom tempo depois,
mais um tanto de irmãos, fomos criados em família muito grande, e tinha irmãos, outros atleticanos, outros cruzeirenses, e dava aquelas rivalidades bonitas, porque isso é bonito, isso cresce. E o time começou a perder demais. Eu falei, sabe o que eu fiz? Mudei para o Atlético. Que naquela época o Atlético estava ganhando bastante, eu pulei. Aí veio todo em cima de mim, não, você não pode, você tem que continuar aqui, porque você é isso. Eu falei, não, eu sou aquilo que eu decido ser. Eu não nasci com uma bandeira, um escudo na testa, e ainda que. Então eu falei, olha, a partir de hoje não sou mais. Tirei o calção azul, tirei a camisa, falei, agora você é atleticano. E fui ser atleticano. Pastor, o que é que muda isso no ser humano, meu irmão? Nada, nada, nada mesmo, nada. Isso mostra que nós temos esse direito de ser, de decidir dentro daquilo que está na minha esfera. É decisão de Deus, então é Deus. Ninguém mexe. Mas é algo que eu posso fazer. Vou fazer hoje mesmo, para que esta semana toda seja uma semana de grande bênção para mim e assim por diante. Amém? Então eu deixo essa palavra para todos vocês. Agora, a nível de igreja de ministério, é interessante, tem muita gente nova. Pastor, eu vou começar a igreja, sabe? Deus me deu um nome, já tem 10 anos. Que Deus me deu um nome. Eu já ouvi isso aqui na igreja, um irmão, um senhor já da minha idade, dizendo, pastor, tem 10 anos que Deus me deu o nome de uma igreja. Oh meu Deus, 10 anos, o homem não fez nada ainda. Quer dizer, se fosse Deus mesmo, esses 10 anos, é claro que não foi Deus, né? Aquilo foi um pensamento da pessoa. Porque se fosse Deus, ele já estaria penalizado por não estar usando o que Deus deu, não é verdade? 10 anos. Então não funciona assim. Eu estava relembrando com o irmão esses dias, o dia que Deus falou, eu fui num culto pequenininho, e naquele dia eu já tinha uma palavra para iniciar o Ministério Varões de Guerra, e não sabia duas coisas, quando e onde. Isso é missão, isso é missão. Então eu estava numa casa de profetas, era um culto público, e lá no meio um profeta apontou diretamente para mim, mostrando quem seria eu pela característica da roupa, e falou assim, olha, é a segunda vez que eu falo com você, e era mesmo a segunda vez, e eu quero te dizer que eu tenho pressa, faça rápido o que eu te mandei. Pronto, com outras palavras, mas foi exatamente isso. Então eu saí dali falando, agora eu já faço agora. Mas onde? Missão é onde, quando e onde, não é isso? Falei, agora, cheguei na quinta-feira, fizemos um culto, numa vigília, um profeta novamente pegou e falou, filho, a porta espiritual é nessa direção, e deu a direção para nós. Então, quando Deus quer usar um servo, Ele fala com todas as características. Aí eu cheguei até o local. E mais interessante, que eu gosto de contar o testemunho e dar para os irmãos visualizar, que Deus falou comigo que eu encontraria um homem tirando areia num córrego. Eu nunca tinha ido, depois do retiro das pedras ali para Nova Contagem, eu nunca tinha ido. E quando nós chegamos na rua de terra, que Deus falou que era uma rua de terra à esquerda, que nós chegamos ali, havia um homem tirando areia dentro do córrego. O nome dele, Senhor Dimas, que é o pai da missionária Aparecida. Faz aí, missionária. O pai da missionária aí, estava lá tirando a areia, ele parou a areia assim, Deus falou, pergunta para ele. Eu perguntei para ele, o senhor conhece alguém que tem uma loja, alguma coisa assim que possa ser alugada? Ele falou, eu tenho. Você viu como as coisas de Deus conhecido? Aí ele chegou, me apresentou as condições da loja, que não tinha a porta ainda, faltava isso, faltava aquilo, mas eu falei, tem que perguntar a Deus. Quando nós oramos ali dentro, Deus falou, é aqui que vai iniciar. Eu falei, olha, senhor Dimas, ele falou, para que é? Eu falei, para uma igreja. Ele falou, mas está meio pequeno, 30 metros quadrados, está muito pequeno. Eu falei, mas Deus falou que está confirmando aqui. Ele falou, então eu dou um tempo para vocês sem pagar aluguel, para vocês ir também ficando dentro e arrumando a loja. Eu falei, então é tudo de Deus, confirmou mesmo, porque não tinha também um recurso. E ali agora, como é que faz? Não tem luz, não tem luz.
Como é que eu vou fazer um culto? Dá para fazer sem luz? Claro que dá. Se acabar a luz aqui, nós continuamos pregando do mesmo jeito, faz diferença. Mas não tinha luz. Aí o que eu fiz? A casa do lado, bati na casa do lado, está ele ali, o pastor Emílio hoje, lá atrás, faz assim, pastor? Lembra que eu fui lá na casa dele, bati e falei, moço, o seu chuveiro, se fizer um buraco aqui, ó, aqui, sai em cima do lugar onde eu vou pregar o evangelho. Será que você não me dá um fio para colocar uma caixinha aqui e pregar o primeiro culto da igreja? Só que eu não tinha o fio. Ele falou, não, arruma, eu tenho até um fio aqui. Ele fez o buraco ali, passou um fio do chuveiro dele, chegou aqui, ligamos uma caixa, foi o primeiro culto da Igreja Varões de Guerra em 1993, dia 25 de março de 93, 28 anos atrás, né? Mais um pouquinho. Então, ele fez isso, nós pregamos ali, naquela noite Deus falou, filho, você tomou a decisão, agora não tem como voltar atrás mais. E eu sou, irmão, de tomar a decisão e pedir prova. Falei com Deus, vou tomar a decisão, vou pregar, se uma alma aceitar Jesus, é porque é do Senhor. Se não, eu volto para a igreja de onde eu saí, porque eu saí limpo com o pastor. Era essa a nossa decisão. Aí fui pregar, irmão, a igreja estava super lotada, tinha umas 8 pessoas. Mas claro, salão de 30 metros quadrados, 8 pessoas, está saindo de gente para fora, né? Desse jeito. E eu fui pregar, preguei, como se estivesse pregando para 1000 pessoas. No final, eu fiz o apelo, quem queria aceitar Jesus. E o modelo da igreja antiga era todo mundo assim, né? Os cabelos grandes, todo mundo vestido, todo mundo tal. E eu olhei assim, não tinha ninguém com cara que não era crente. Todo mundo cara de crente, assim. Eu falei, alguém quer aceitar Jesus hoje? E naquela noite uma senhora, irmã Nair Maria Sabino, vem na frente, primeira pessoa que aceitou Jesus no ministério. Ela chegou, falei, o que a senhora quer? Olhando para ela assim, era igual uma cigana. Falei, o que a senhora quer? Ela falou, eu quero aceitar Jesus. Falei, mas a senhora já não é crente? Ela falou, não, eu quero aceitar agora. Quer dizer, era a confirmação que Deus estava mandando a gente fazer. Então, naquela noite, ela aceitou Jesus, se tornou a primeira membro ali convertida, e os primeiros que chegou depois foi o pastor Emílio, mais a esposa dele, foram os primeiros membros da igreja, depois ela se tornou membro depois do batismo, já foi a terceira já. Então eu falei, Deus está no negócio. Estou dando essa palavra porque Deus já te falou, aqui tem pessoas que Deus já falou. Você vai esperar mais quanto tempo? Você vai esperar o quê? As condições financeiras melhorar? Você ter sua casa, seu apartamento compra e pago, ter seu carro bom, você vai ter um lote, construir, fazer assim, desta maneira, para depois começar a pregar o evangelho? Eu já vi essa história aqui em Belo Horizonte, e não funciona assim. Não funciona. A história funciona quando você pega a visão que Deus falou, faz, não preocupa com o resto, não, o resto é com Deus. Amém, irmãos? Que nesta semana seja para você uma semana de revelações, quer dizer, uma semana onde você tome decisões na sua vida dentro do que você vai fazer. Pode ir para o deserto da Judéia, que Deus envia as pessoas até o deserto e você será um homem, uma mulher, uma jovem, um jovem muito abençoado, de cabeça erguida no Evangelho. Que Deus te abençoe. Alguém hoje quer fazer essa decisão, aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que não é crente? Eu falo com você que é católico, que é espírita, que não tem religião nenhuma. Tem alguém hoje nessas condições? Quer aceitar Jesus como Salvador hoje? Mas como eu faço, pastor? Levante agora e vem aqui. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Fala, pastor, hoje é o meu dia, eu quero aceitar Jesus. Sai daí, vem agora aqui. Tem alguém? Tem alguém que está desviado do Evangelho, abandonou, parou, o medo veio, tirou você do caminho, você quer voltar? Sai do teu lugar e vem aqui na frente agora. Deus chama você. Tem alguém? Faça isso. Deus está chamando você, pastor Enildo. Isso. Maria, tudo bem? Estou lembrando de você pelo nome. Então, Maria hoje está tomando uma decisão. Mais alguém quer fazer como a Maria hoje? Fala, pastor, eu quero, hoje é o meu dia. Eu marco a data de hoje como este dia. Tem mais alguém?
Não? Maria, olha nos meus olhos aqui, não vou aproximar muito porque eu estou sem a máscara. Você hoje quer tomar essa decisão ao lado de Cristo? E daqui para frente caminhar com Ele diante de todas as bênçãos ou dificuldades que virá no seu caminho? Crê que Ele é poder para levar você no arrebatamento da igreja? Amém. Então, de coração, faça uma oração comigo, tá bom? Fala assim: Senhor Deus e Pai, neste momento eu aceito o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como meu único, suficiente Salvador da minha alma. Fala assim: Senhor, perdoa os meus erros, perdoa todos os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida para a salvação da minha alma. Diga em nome de Jesus. Amém. Põe a mão no seu coração. Pai, está aí a Maria. Eu entrego ela nas tuas mãos agora e peço uma bênção especial nesta semana para ela, que ela tenha uma experiência maravilhosa, que o anjo do Senhor possa descer ao lado de onde ela dorme, Senhor, mostrando ali um sinal forte de proteção, de livramento, de libertação, que os pensamentos e as coisas malignas que às vezes cercam no dia a dia, afaste do caminho da Maria neste momento, que todo espírito maligno afaste do caminho dela, e que ela seja revestida pelo teu poder, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Maria, Deus te abençoe, depois vou te dar